competência da Justiça Federal. Claro, se o fato foi praticado lá em Nova York, a competência só será da Justiça Federal brasileira se o juiz de Nova York não se interessar pelo julgamento. Se lembra que eu expliquei? Isso aqui foi explicado. Inclusive eu expliquei que as bichinhas, desculpa, não pode falar, mas os homoafetivos, eles se zunharam. Não pode mais falar bichinha, que é pejorativo. Só homoafetivo, né? O senhor gostou, né? Mas tu estava doido para falar, né? Bom, tráfico internacional, competência da Justiça Federal. Se na comarca não tem Justiça Federal, o juiz estadual assume o lugar e o julga. E o recurso vai endereçado ao TRF. Gente, eu vou parar aqui para fazer uma explicação muito importante. Caiu uma questão, que agora eu não me lembro em que concurso foi, que era mais ou menos o seguinte. Era um tráfico internacional de drogas, de uma droga que vinha do Iapoque. Vocês conhecem o Iapoque? Ali, não sabe onde é? Ali para o norte ali do Amapá, rapaz. A divisa do Amapá com a Guiana é o Iapoque, é o rio Oiapoque. E quem não sabe aqui, mas por ali passam, segundo estudos da Polícia Federal, investigações, milhares de contrabando, drogas e, enfim, passou um navio, um barco cheio de drogas. Esse barco foi apreendido pela Justiça Civil, pela Polícia Civil do Amapá. E levaram ele para o Iapoque, para a cidade, né? Lá no norte do Amapá. Lá não tinha juiz federal. Pergunta: o juiz estadual do Amapá pode processar e julgar o tráfico internacional na ausência do juiz federal? Pode. Pode. O promotor estadual do Amapá pode oferecer denúncia por tráfico internacional, não havendo procurador da República no Iapoque? Pode ou não pode? Pode. Agora detalhe, que essa que foi a perguntinha de prova, que o pessoal errou. Prova de concurso. Foi o seguinte: só que, gente, dessa decisão do juiz estadual do Amapá, ao contrário da normalidade que numa decisão do juiz estadual eu recorro com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado, como se tratava de um crime de tráfico internacional, da competência do juiz federal, que por uma excepcionalidade tinha sido exercida essa jurisdição pelo juiz estadual mapaense, o recurso de apelação tem que ser interposto perante o Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional Federal. Professor, e quem marcou apelação para o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá? Errou, dançou, não passou. Porque o recurso tem que ser para o Tribunal Regional Federal. Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Só são 4. Na sua forma atentada ou consumada, dolosos. Professor, o Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes culposos contra a vida. O cara estava dirigindo, veio o bêbado na frente dele e bateu o bêbado. Matou o bêbado. Crime culposo de trânsito na direção de veículo automotor. Não é competente. Tribunal do Júri só é competente para processar crimes dolosos contra a vida. Genocídio. O que é genocídio, gente? Para dar um exemplo de genocídio, você sabe que dizem que o Saddam Hussein, que é de uma minoria, na verdade ele é sunita, salvo engano, e lá no Iraque a maioria é xiita. Mas o que ele não gostava mesmo era dos curdos. Ele mandou jogar armas químicas nos curdos. Toda vez que um determinado governante mata um número indiscriminado de pessoas, em razão de raça, cor, etnia, etc., eu tenho genocídio. Eu tenho vários genocídios na humanidade. O nazismo matou milhares de judeus. Os turcos
otomanos mataram, em 1900, milhares de armênios. E eu tenho várias situações de vários exemplos de genocídio na história. Para quem não sabe, a muralha da China foi construída não na fronteira da China com a Mongólia, mas um pouco ao norte de Pequim, para impedir o ataque do exército mongol, porque o exército mongol era terrível. Quando eles invadiam lá Pequim, e o Gengis Khan na época era cruel, ele era um verdadeiro genocídio, matava a galera todinha. Então, genocídio era competência do tribunal do júri. Latrocínio, roubo seguido de morte, ou morte seguida de roubo, pode ser também, é da competência do juiz singular. Professor, mas o latrocínio matou a pessoa para roubar? Não é da competência do júri, porque não é homicídio. O latrocínio é um crime patrimonial. E aqui eu leio a súmula para vocês, 603 do Supremo. A competência para o processo de julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Distribuição fixa é o quarto critério de distribuição, que fixa o juízo competente. A distribuição do inquérito policial previne o juízo. Você tem uma comarca grande como São Paulo, em que os processos são, a pessoa ajuiza o processo lá e ele é distribuído para um determinado juiz. Na próxima aula, nós vamos ver jurisdição e competência, parte 2. Perguntou alguma dúvida, alguma pergunta?